Fala galera, aqui é a Jenny e hoje eu tô aqui na verdade pra bater um papo com vocês, que faz alguns dias que tá na minha cabeça, que tá no meu coração, que Deus tem falado de várias formas comigo sobre isso. Enquanto eu tenho que me arrumar aqui hoje dia de gravação, e enquanto eu vou me arrumar, vamos botar o papo em dia. Gente, eu vejo muito crente mimimi por aí, sabe? Que assim, ó, tudo é motivo pra ficar brigando por igreja, brigando por ministério, brigando por pastor, por pregador. Cara, sério, meu. Hoje eu entrei num grupo no Facebook. Eu quase não uso Facebook, né? Mas lá no Facebook eu tava num grupo que é, nossa, não sei quantas mil pessoas tem naquele grupo. Mas é só de memes cristãos, sabe? Tipo, zoeira, crente, assim, bem. Tipo assim, era pra ser algo de boa. Tá. Aí. Não é a primeira vez que eu entro lá e eu vejo aqueles. Ai, sabe aquelas tretas nos comentários? Eu sei que tudo que é lugar tem, eu sei que volta e meia acontece aqui e ali, essas coisas, sabe? Só que, cara, hoje me chamou muita atenção o quanto tinha gente ali comentando. Não é a primeira, como eu disse, não é a primeira vez que eu vejo, mas hoje me chamou muita atenção o quanto tinha gente ali e comentando e falando isso e aquilo outro. Sabe aquele crente militante? Sabe? Desse jeito. E eu fiquei parando, e na hora ali eu vendo, e tipo, quanto mais eu atualizava, mais comentários vinham, e era uma publicação não do pá, tinha sido postado recém. E eram aquelas militâncias, tipo, ah, porque é assim, ah, porque o fulano de tal, ah, porque a igreja tal, porque o ministério tal, e não sei o que lá. Gente, já pensou se todo o tempo que é dedicado pra ficar nessas respostas, pra ficar ali respondendo e brigando por placa de igreja e isso e aquilo outro, fosse gasto indo de trás das almas, indo de trás das pessoas, sabe? Caraca, meu, a gente já ia ter ganhado muita gente pra Jesus, sabe? É muito. Gente do céu, eu fico apavorada. Isso só mostra mais uma vez o quanto se vive hoje muito doutrina e pouco vive o evangelho de verdade. Porque se tu for parar pra pensar, as brigas, as militâncias que geralmente acontecem são por conta de doutrinas. Cara, para de viver ali fechado numa bolha de doutrina, vai viver o evangelho. E não, eu não tô falando que é pra você parar de seguir a doutrina da tua igreja. Porque sim, eu acredito que a doutrina vem para fazer com que aconteça a ordem e a decência que Deus nos ensina. Tem o versículo que fala no Novo Testamento que tudo deve se fazer com ordem e decência, algo assim. Eu acredito que a doutrina é o que nos ajuda a fazer dessa forma. Só que, meu, não é porque a doutrina da igreja em que eu escolhi é diferente da tua que uma de nós tem que estar errada. Nós só estamos errados quando nós começamos a brigar um com o outro. Nós temos que aprender a viver o evangelho. A gente precisa parar de ser crente mimimi. Porque desse jeito, o diabo só fica feliz porque no momento ele diz assim, pá, eu não preciso nem fazer nada porque eles brigam entre eles mesmos. Quando a gente tinha que pegar e se unir para brigar contra o inferno, para lutar pelas almas. A única guerra que deveria existir é justamente essa. Contra Satanás, contra o inferno. Lutando pelas almas, cuidando das almas. Então, se hoje tu é um crente mimi, para! Se tu hoje, quando tu vê um vídeo de uma pessoa falando da palavra, você só consegue parar e olhar se a roupa que ela tá vestindo é decente, se o brinco que ela tá usando é grande ou não, se o esmalte que ela tá usando é muito chamativo ou se o batom tá muito forte, eu lamento te informar. Mas isso não me parece ser o evangelho que Jesus vivia. Porque Jesus vivia o evangelho que enquanto todos estavam julgando, ele mandava atirar a primeira pedra aquele que nunca tivesse pecado. Então ele não estava olhando se a roupa estava decente, se a maquiagem estava adequada. Ele não estava olhando isso. E como eu disse, eu não estou dizendo que agora é por isso que tem que andar indecente, que tem que isso, que tem que aquilo outro. Não. Só que esse nunca pode ser o foco. Pelo amor de Deus.
Chega! Ah, porque a pessoa usou em determinada vez uma roupa curta. Tá, usou a roupa curta, que Deus abençoe a vida dela, se tu não concorda em usar. Larga de ser chato. Se tu se importa tanto assim com o testemunho que ela tá dando por estar com a roupa curta ou não, vai orar por ela. E não ficar falando. Porque ficar falando não muda nada. Nada. Nós precisamos parar de ser essa geração mimimi. Investir nosso tempo ganhando almas, transformando vidas. Quando tu te libertar dessa religiosidade, tu vai ver. Só que são coisas simples. Simples. E essa religiosidade, essa doutrina nos paralisa. Como eu falei, a questão não é você seguir a doutrina do teu ministério ou não, porque eu acredito sim que a doutrina é aquilo que faz a ordem e a decência acontecer. Só que não é porque existe a doutrina que você tem que sair julgando todo mundo. Não é porque existe a doutrina que você tem que deixar de ser sensível ao toque, ao agir do Espírito Santo. Cara, para de julgar. Para de viver dessa forma. É que nem os tabus que tem, né? Ah, porque na igreja não pode falar disso. Porque na igreja não pode falar daquilo outro. Para, meu! Esses dias a gente tava conversando sobre sexo ali na igreja. E eu sei que sempre é espantoso. Eu sei que quando se fala sobre isso, sempre é tido como tabu. Só que agora eu te pergunto, se tu acha que é um tabu falar sobre isso, como que você quer aprender sobre isso aos olhos de Deus? Como que você quer ensinar os teus filhos um dia sobre isso? Da forma que Deus enxerga? Se você acha um tabu, olha só o jeito que o fulano falou. Eu não acredito que estavam falando sobre isso. Mas dentro da igreja? O quê? Isso não poderia ser um tabu. São coisas tão bestas e pequenas, mas que muitas vezes é o que te cega, faz você ser aquele crente que só sabe julgar, e que ainda acaba afastando as pessoas de Jesus, porque pessoas que começam com Cristo vão ver atitudes como essa e não vão mais querer voltar, porque vão pensar que Cristo é um Cristo que oprime. E eu não tô falando que Jesus não transforma. Eu sei, Jesus transforma, Jesus nos liberta quando a gente aceita viver para Ele. Só que é Jesus quem faz isso, não é você apontando o dedo. Se você realmente se importa, vai orar, vai interceder. Mas não ficar falando, não ficar julgando. Vai lutar espiritualmente, porque lembra, a nossa luta é contra Satanás, não contra o irmão. Irmão é para você ajudar, não para você julgar. Irmão é para você estender a mão, não para você apontar o dedo. Eu sei que todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso. Mas e na hora de praticar, cara? Todo mundo fala sobre isso. Ah, porque isso, porque aquilo outro. E na hora de praticar, quando tu menos percebe, tu tá lá apontando o dedo, julgando, falando. Para. Chega. Chega de viver cego desse jeito. Tu pode ser liberto disso, tu pode viver um evangelho de verdade. E incrível se tu largar a mão disso. Largar a mão de ser desse jeito. Ah, Jenny, mas Jesus transforma. Ah, Jenny, mas tem coisas que não agradam a Deus. Sim. Só que essas coisas a gente ensina com amor. Quantas vezes Jesus nos fala que ele... Quantas vezes a gente vê Jesus na Bíblia repreendendo os discípulos com amor? Ensinando. Chega de ferir pessoas, chega de afastar as pessoas de Jesus. E quando a gente tá desse jeito, a gente não só afasta as pessoas de Jesus, mas a gente só reflete aquilo que a gente tem vivido. Porque quando a gente tá desse jeito, quer dizer que a gente não tem conseguido viver o extraordinário de Deus no secreto. Viver algo real com Deus no secreto. Viver uma intimidade verdadeira com o Senhor. Porque uma intimidade verdadeira com Cristo te faz perceber que viver para Jesus é muito mais sobre quem Ele é do que sobre quem você é. E quando você começa a descobrir quem Ele é, Ele vai te moldando, te transformando. E aí, você não olha pro teu irmão e diz, nossa, olha o fulano. Não, você olha pro teu irmão e começa a apresentar Jesus para ele. Sem julgar, sem apontar o dedo, sem ridicularizar, sem ficar
tapado com a tua religiosidade. Se hoje tu tá preso nisso, eu realmente espero que tu te liberte. Que tu permita que Deus te liberte disso. E se você tá até aqui e ainda tá pensando, mas eu não, eu só sirvo a Jesus. E não sei o quê. Eu quero que tu pare e pense em algumas situações. Se você é a pessoa que quando, digamos que um pregador iria supor que iria sentar no altar, e na tua igreja, no teu ministério, você só pode ficar de pé. É costume ficar de pé. E quando o teu pregador resolve sentar e pregar a palavra sentado, no altar mesmo, não numa cadeira, você acha isso cúmulo? Porque sim, tem quem ache. Eu lamento te informar. Mas tu tá preso sim na religiosidade e na doutrina que te cega. Ou quem sabe, você é aquela pessoa que, quando tá vendo um vídeo na internet, seja no Instagram, em qualquer lugar, você tá lá vendo um vídeo, de repente aparece alguém falando da palavra, mas você só consegue reparar que aquele lá é um homem e está usando um brinco. Ou só consegue reparar que aquela pessoa então tá cheia de tatuagens e você acha que isso não é de Deus. Ou você só consegue reparar, cara, chega. Eu não tô dizendo que nada disso é certo ou errado. Não tô falando nada disso. Eu só tô falando que isso não é algo que você tem que parar e ficar analisando. Se isso te chamar atenção, é pra tu ir orar. Mas não ficar julgando aquela pessoa. Não ficar apontando. Ah, porque um cristão assim? O quê? O quê? Chega. Vai orar se tu realmente te importa com essa pessoa. Entrega essa pessoa a Deus. Esqueceu? Tem coisas que, se eu faço parte de um ministério, pode ser errado pra mim. E pra você não. Mas isso não é motivo pra eu brigar com você. Porque foi a doutrina que eu escolhi me submeter. E eu tive a escolha. Vamos parar de apontar o dedo, vamos parar de brigar por ministério, por placa de igreja, por pregador. Isso é uma coisa, cara, que tá há muito tempo no meu coração, sabe? Deus tem falado cada vez mais forte comigo sobre esse tema, que é a religiosidade, a doutrina, a cegueira espiritual. E agora, domingo, o pastor pregou também sobre isso. A gente tem aprendido nos domingos que bom é Deus. Não é a igreja, não é a placa, não é o pregador, é Deus. E nós precisamos aprender a ser essa igreja. A igreja que não vai brigar e discutir por time de futebol, que não vai brigar por política, que não vai brigar por preferências, por placa de igreja, por pregador, por se isso pode, se isso não pode. Não. A única briga que um cristão tem que ter é com Satanás. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas potestades. Então que a partir de hoje você viva isso. Você pare de brigar com as suas próprias forças, brigar carnalmente. A única coisa que nós temos que fazer é lutar contra Satanás. Não contra o nosso irmão, não contra o nosso próximo, não defendendo as nossas próprias ideias. Nós temos que lutar pelas almas e salvar. Levar Jesus e salvar essas pessoas. Levar Jesus é só o que nós temos que fazer. Então, em nome de Jesus, eu declaro que a partir de hoje você não vai mais ser cego pela religiosidade, pela doutrina. Não. Você vai viver o verdadeiro evangelho, amando e levando Jesus. Não tolerando todas as coisas, mas aprendendo a lutar espiritualmente. A guerrear com Jesus. Amém? Eu realmente espero que esse vídeo, cara, não tenha sido perca de tempo, mas que você realmente tenha prestado atenção. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Até um próximo vídeo. Mas não esquece. Bom é Deus. Não é a placa, não é o pregador, não sou eu e nem você. É Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, deixa teu like, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, tá bom?